Oi, queridos, bom dia. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é a véspera do aniversário do nosso querido Jesus, a data que nós celebramos, né? O Natal de 2022. Então hoje, com muita alegria, eu queria trazer uma pequena palavra aqui que tocou meu coração e que eu creio que vai tocar o seu também, não é? Então, vamos lá. Nosso Jesus mudou a história dele para mudar a história do mundo, para mudar a nossa história. Eu estava lendo esse artigo há uns anos atrás, que falava sobre a diferença de narrativa entre aqueles que descreveram a vida de Jesus, os autores do Evangelho. E aí eu vi algumas coisas interessantes que eu gostaria de pontuar para vocês, né? A primeira é o próprio nascimento, o palco do nascimento, né, de Jesus e a glória que estava envolvida. Enquanto os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas trazem uma narrativa ligadas à manjedoura, ao nascimento na estrebaria, aos animais, não é? João já fala aqui a história do verbo que se fez carne, da palavra que se materializou, não é? Que não teria como pano de fundo uma pequena estrebaria, um estábulo, mas o próprio mundo, o universo, não é? Aquela palavra que estava no princípio com Deus estava sendo materializada agora. Então nós podemos ter as dimensões do nascimento do nosso Jesus. Mesmo quando nós pensamos nele como aquela pequena criança, aquele bebezinho, Deus conosco, nós podemos imaginar que algo grandioso está acontecendo, não é? Então, Jesus, ele veio para os pequeninos e veio para os grandes. Ele, na verdade, alterou a história da nossa vida pessoalmente, mas ele alterou a história da humanidade. Então, nós podemos entender o que significa Deus conosco. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus, cheio de graça e verdade, é o que está lá em João 1,14. Então, João traz uma outra dimensão, um pouco diferente daquela dimensão do bebezinho na estrebaria, não é? Então, a glória do único Filho de Deus revelada, a graça bendita trazida para nós, sem ela nós não estaríamos aqui, não é? Foi manifestada a verdade, né? Cheio de graça e verdade, a verdade estava finalmente revelada. Nós não precisamos viver numa sociedade relativizada, em que tudo é relativo. Nós conhecemos aquele que é absoluto, que é o nosso Jesus Cristo. Muito lindo isso, a majestade de Jesus, não é? Falando da glória, né? O teto não era o teto de uma estrebaria, mas é o céu estrelado. Diz a palavra de Deus que ele conhece todas as estrelas pelo nome, não é? Então, nós sabemos que o nosso Deus é grandioso e que ele quis, sim, alterar a sua história, se fazer homem para viver aqui conosco. Muito bom, o palco, né, e a glória. Agora vamos falar um pouquinho da luz e da vida. Os evangelhos todos falam de luz naquele dia especial, né? Uns falam daquela estrela guia que guiou os sábios até o local onde havia de nascer e nasceu aquele bebezinho, não é? Também fala que os anjos apareceram e revelaram este nascimento para os pastorzinhos que estavam lá cuidando das ovelhas e que a glória, né, brilhou entre eles. Então, luz presente nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, mas quando João faz a narrativa dessa luz, ele vem e fala que a própria vida se manifestou e a luz de Deus se expressou. Nele estava a vida, diz o livro de João, e a vida era a luz dos homens. A luz se manifestou e os homens, na verdade, não entenderam e nem receberam. Por quê? Porque diz o capítulo 3 que as suas obras eram más, não é? Então, lá em 3,19 diz assim: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reveladas e reprovadas. Mas aquele que recebe a luz, recebe a vida de Cristo.
Então, em Cristo, luz e vida estão amalgamadas, juntas e se manifestam nele para tirar o homem, eu, você, da escuridão do pecado, do medo, do desespero e da morte. Muitos de nós, hoje mesmo, nessa época de Natal, estão passando por situações terríveis, não é? Estão passando por dramas terríveis e vivendo uma escuridão terrível, não sabendo, né, o que vai acontecer daqui a alguns dias ou daqui a algum tempo. E nós sabemos que ou o pecado torna a nossa vida, ele entorpece, ele mata, ele cega, né? Ou é uma situação externa a nós mesmos que nós não podemos controlar e nós ficamos apreensivos, não é? Sem saber qual o próximo passo a dar. Mas a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e isto veio revelado, esta palavra foi revelada através de Jesus. Jesus é o único que pode abrir os nossos olhos para nós vermos a luz de Deus, a sua glória, o nascimento dele dentro da nossa vida. E esse Natal não é só manifesto lá em Belém da Judéia, mas em cada coração, em cada vida, assim como ele está debaixo deste palco maravilhoso que são as estrelas, ele também vai estar dentro do templo da nossa vida, do nosso coração. Então, queridos, eu queria passar para o último tema, que é a palavra que eu acabei de falar. Os evangelhos, eles narram que aquele momento lá em Belém da Judéia, não é? Em Nazaré, não é? O menino nasceu e esteve nascido entre nós, Deus conosco, na região da Galileia. Essas coisas todas são históricas e geográficas e de fato aconteceram, e os textos dos evangelhos, eles demonstram isso, né? O cumprimento destas profecias, que a palavra de Deus é verdadeira, o que foi dito lá para os profetas séculos antes, se cumpriu naquele que foi o nascimento de Jesus. Mas João, ele traz um outro aspecto, né? Ele diz assim: a palavra estava com Deus no princípio, a palavra era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus e ele era Deus. E a palavra se fez carne. A palavra nasceu, não é? Então, Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Ele veio trazer, ele é a personificação desta palavra que não falha, não é? Passarão céus, passarão terras, passará a terra, mas a palavra de Deus não passará. Nem um tio, nem uma vírgula, nem um ponto, nem um sinal, nada do que Deus falou vai deixar de acontecer. Então, se você está apreensivo pelas coisas que estão acontecendo, por algo na sua vida, saiba que as promessas de Cristo se cumprirão. Mas mais do que isso, Jesus habitando dentro do seu coração, e hoje, não é? Amanhã, né? Sendo um Natal na sua vida, aquelas palavras proféticas que foram proferidas para o menino Jesus da Galileia, de Belém, vão ser substituídas por outras palavras, em que a palavra de Deus, que garante tudo, diz que se cumprirão na sua vida e na minha vida, né? Jesus diz: eis que estou com vocês até a consumação dos séculos, nunca deixarei, nunca desampararei. Jesus diz que estará presente conosco, ainda que nós andemos pelo um vale da sombra da morte, não temeria mal algum, diz o salmista, porque o Senhor, tu estarás ali comigo, não é? A tua vara e o teu cajado, ou seja, as ferramentas pastorais que você tem, vão me consolar, me guiar, me confortar. Então eu não temerei, ainda que um exército se levante contra mim, se acampe contra mim, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Setas voarão de dia, não é? E ataques virão à noite, mas o Senhor será o meu escudo, a minha retaguarda. Eu habitarei no esconderijo do Altíssimo, e ali serei guardado à sombra das suas asas. Todas essas palavras se cumprem no momento em que que você, abrimos o nosso coração para esta palavra bendita, que se materializou sim na vinda de Jesus Cristo, mas muito mais do que isso, se materializa nas nossas vidas a cada dia que nós invocamos a presença de Jesus
sobre nós. Então, queridos, que nesse Natal essa palavra se materialize na sua vida, no seu lar, na sua família, para que tudo aquilo que é escuridão, tudo aquilo que é treva, vá embora, tudo aquilo que é dúvida, você tenha a certeza que Deus está com você e que você possa então viver o Natal de Cristo na sua vida em profusão, de maneira abundante, conforme as promessas do Senhor. Está bem? Eu vou fazer uma oração para as nossas vidas. Senhor, esteja conosco, Senhor, neste momento, nas nossas vidas aqui no Natal de 2022. O Senhor sabe os nossos corações, o que cada um está passando, o que o nosso país está passando. Venha sobre nós, Senhor Jesus, com a tua paz, os teus anjos estejam acampados ao nosso redor e que possamos sim, Senhor, crer que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque esta é a tua palavra e o Senhor é a palavra revelada que não falha. Tu estás conosco, Senhor, recebe a nossa gratidão por um dia ter nos alcançado, por ter, Senhor Jesus, se revelado a nós, por ter nascido neste mundo, por ter nascido na nossa vida e por causa disso ter transformado a nossa maneira de viver. Senhor, cuida dos próximos passos da nossa vida, dos nossos familiares, nossos queridos, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso coração grato a Ti. Senhor, entregamos tudo que somos e tudo que temos. E, Senhor, queremos sim, Senhor, neste momento, expressar a nossa gratidão por mais um ano de vida que o Senhor nos deu e pela Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. Muito obrigado e um bom Natal para você, para a sua família, que todos vocês sejam abençoados, que haja harmonia e paz, em nome de Jesus. Amém.